Olá, meu nome é André Luiz e seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Episódio aqui do canal O Caminho do Discipulado. O canal O Caminho do Discipulado tem várias séries de conteúdo e uma das séries é essa, o Livro de Mórmon Comentado. Temos outras séries disponibilizadas no canal, você pode acompanhar seguindo o nosso canal no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram e no Facebook. Só procurar por O Caminho do Discipulado e começar a seguir nosso conteúdo para que você possa sempre receber os novos conteúdos que serão postados, e convido você também a acompanhar os conteúdos anteriores. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, essa série, o Livro de Mórmon Comentada, nós estamos fazendo desde a introdução do Livro de Mórmon e hoje vamos estudar segundo Nefe, capítulo 9, do versículo 9 ao 18. Então vai ser um estudo bem especial, tenho certeza que vamos poder tirar lições valiosas e importantes. E hoje, especialmente, vamos falar sobre um assunto muito interessante. O que significa carregar a sua cruz? O que significa carregar as cruzes do mundo? O que seria uma cruz que nós temos que carregar na nossa vida? O que significa isso? Tem como se livrar de uma cruz que estamos carregando? Ou como podemos tornar o peso de uma cruz mais leve? Tem como isso acontecer? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. O que significa carregar sua cruz, tomar sua cruz e seguir o Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito, muito especial. Me sinto muito feliz de saber que você está aqui comigo. Espero que seu dia esteja indo muito bem e vai ser um prazer poder fazer companhia para você nos próximos minutos, esteja aonde você estiver. Seja na sua casa, no seu trabalho, caminhando, correndo, na academia, no trânsito, acordando, dormindo, tenha um ótimo dia. Desejo tudo de bom para você e me sinto muito, muito grato por você estar aqui comigo em mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que nós temos, além do episódio onde nós lemos na íntegra esses versículos de hoje, depois temos alguns comentários, sobre como aplicar isso na nossa vida, temos também 3 quadros aqui no episódio de hoje. O quadro Curiosidade, o quadro História de Fé e lá no final tem o quadro Pergunta e Resposta. Vamos iniciar então? Vamos lá? Tá pronto? Eu estou. Vai ser ótimo. Tenho certeza que vamos ter uma experiência maravilhosa hoje ao aprender mais com esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Curiosidade. A curiosidade de hoje, ela é bem interessante, né? Então, já que hoje nesse episódio estamos falando sobre cruz, tomar a cruz, e sobre a cruz, o significado da cruz, o simbolismo da cruz, eu usei aí na imagem de capa desse vídeo aí do YouTube, se você está no YouTube, tá? Eu usei a imagem que é uma imagem do Salvador Jesus Cristo na cruz. É uma imagem que tem nas capelas da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, uma imagem muito linda. Ela foi feita por um artista chamado Harry Anderson. Então eu vou trazer algumas curiosidades sobre esse artista, Harry Anderson, para que você possa ouvir um pouco mais sobre a história dele. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar as imagens que ele fez. Você vai ver quem aí já é membro da igreja, né? Ou procura seguir Jesus Cristo, até mesmo em qualquer denominação, vai perceber que já viu essas gravuras aqui. Várias gravuras que talvez você não saiba que são desse mesmo autor, Harry Anderson, tá? Então eu vou colocar elas aí no vídeo do YouTube. Eu vou deixar elas rodando aí durante essa parte. Vou pedir para o nosso editor fazer isso. Brincadeira, tá? Não tem editor nenhum, é eu mesmo que faço tudo. Mas eu vou colocar essas imagens aí durante o vídeo para que você possa identificar. Você vai ver, poxa, essa imagem eu conheço. Essa imagem também eu conheço. Você vai ver que várias imagens aí que você já viu que são desse autor. Inclusive essa que ele pintou, o Salvador Jesus Cristo na cruz. A crucificação de Jesus Cristo é o nome do quadro. Então eu vou ler agora um pouquinho sobre a história desse artista chamado Harry Anderson. Diz assim: poucos artistas souberam em todos os tempos narrar a trajetória da vida de Jesus Cristo com tanta poesia e beleza. Os trabalhos sobre a vida de Cristo, elaborados principalmente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, representam o ponto alto da obra de Harry Anderson e fizeram dele um artista consagrado e um dos mais respeitados ilustradores americanos.
Em 1944, Anderson e sua esposa entraram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um ano depois, a pedido da organização da igreja, ele fez sua primeira pintura de Jesus. A pintura de Anderson, retratando Jesus com crianças modernas, foi acusada de blasfêmia por muitas pessoas da época, mas acabou por ser impressa no programa de publicação da igreja após um desejo da filha do editor, pois ela era a modelo sentada no colo de Jesus. Representações como aquela, trazendo Jesus para uma ambientação moderna, acabaram se tornando bastante populares. A partir desse momento, Anderson dividiu seu tempo entre ilustrações comerciais e religiosas. Ele fez cerca de 300 peças com temas religiosos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Anderson nasceu em agosto de 1906 em Chicago, no estado americano de Illinois, e foi em 1925, quando tinha a intenção de ser um matemático enquanto frequentava a Universidade de Illinois, que Anderson descobriu a sua vocação para o desenho e pintura. Apenas em 1927 ele começa a frequentar a Escola de Artes em Nova York, com o apoio do amigo artista Tom Lovell. Ambos tinham uma preferência especial por evoluírem dentro das artes clássicas. Não eram tempos fáceis aqueles. A Grande Depressão, que teve seu ápice em 1929, deixava a vida difícil para todos, em qualquer atividade. Foi em 1931 que Anderson se formou e entrou no mercado de arte, num de seus momentos mais críticos. Mas em um ano ele já tinha ganhado o suficiente para se controlar e fazer novos planos para sua carreira. Conseguiu isso ilustrando para campanhas publicitárias em diversas revistas. No final daquele ano, ele já estava de volta a Chicago e começava a construir uma carreira de respeito e com muitas encomendas. Anderson casou-se com Ruth Webel em 1940. Ela era uma funcionária de seu edifício e pousou para vários trabalhos seus naquela ocasião. Foi assim que se conheceram. Trabalhar com Haddon Salmon em seu estúdio também foi muito proveitoso para Anderson. Ele tinha influências no mercado e Anderson soube aproveitar muito bem essas influências. Na década de 1960 foi relativamente especial na vida de Anderson. Foi nela que iniciou uma parceria com Esso, fazendo vários trabalhos para ela. Foi também nessa década que ele foi contratado para fazer uma série de trabalhos para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Uma de suas primeiras cenas fez sucesso imediato em um pavilhão da igreja, exibido numa exposição mundial em Nova York em 1964. Tratava-se de uma cena de Jesus ordenando seus apóstolos. Após o sucesso imediato daquela apresentação, ele fez mais diversos trabalhos para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muitos desses trabalhos foram ampliados e são hoje exibidos na Praça do Templo e no Centro de Visitantes, no saguão de edifício e escritório da igreja em Salt Lake City, em Utah. Quase todas as capelas e templos dessa igreja em todo o mundo utilizam dessas imagens em suas decorações, além de serem amplamente divulgadas em materiais impressos e online. O artista não se limitava aos temas religiosos e comerciais, também produziu diversas obras com temas da vida do oeste americano para galerias e coleções particulares. Dedicou praticamente todos os anos da década de 70 e 80 para isso. Ao longo de sua carreira, recebeu inúmeras premiações e no ano de 1994 foi incluído na Sociedade de Ilustradores, no Hall da Fama da Ilustração Americana, um dos mercados mais concorridos para esse tipo de trabalho. Anderson faleceu em 19 de novembro de 1996, aos 90 anos de idade, e é um dos nomes de maior respeito na arte dos Estados Unidos. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de outubro de 2019 e está contida no discurso Tomar sobre nós a nossa cruz. A história diz o seguinte: recentemente tive a oportunidade de ministrar a uma irmã viúva chamada Franca Calamassi, que está sofrendo de uma doença debilitante.
A irmã Calamace foi a primeira pessoa de sua família a se unir à Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Embora seu marido nunca tenha sido batizado, ele concordou em receber a visita dos missionários e frequentemente participava das reuniões da igreja. A despeito das circunstâncias, a irmã Calamace permaneceu fiel e criou seus 4 filhos no Evangelho de Jesus Cristo. Um ano após o falecimento de seu marido, a irmã Calamace levou seus filhos ao templo e eles realizaram ordenanças sagradas e foram selados como família. As promessas associadas a essas ordenanças trouxeram a ela grande esperança, alegria e felicidade, que a ajudaram a seguir em frente em sua vida. Quando os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer, seu bispo deu-lhe uma bênção. Naquele instante, ela disse ao bispo que estava pronta para aceitar a vontade do Senhor, expressando sua fé para ser curada, assim como sua fé para enfrentar a doença até o fim. Durante minha visita, enquanto eu segurava as mãos da irmã Calamace e olhava em seus olhos, vi um brilho angelical emanando de seu semblante, que refletia sua confiança no plano de Deus e seu perfeito esplendor de esperança, no amor do Pai por ela e em seu plano para ela. Senti sua firme determinação de perseverar em sua fé até o fim, ao tomar sua cruz, a despeito dos desafios que ela estava enfrentando. A vida dessa irmã é um testemunho de Cristo, uma declaração de sua fé e sua devoção a Ele. Irmãos e irmãs, quero testificar-lhes que tomar sobre nós a nossa cruz e seguir o Salvador exige que sigamos seu exemplo e nos esforcemos para ser como Ele, enfrentando pacientemente as circunstâncias da vida e renunciando e desprezando os apetites do homem natural e esperando no Senhor. E vamos agora para a leitura do bloco de escrituras de hoje, que é o segmento do bloco anterior. O bloco anterior foi segundo Nef, do capítulo 9, do versículo 1 ao 8, e hoje é a partir do versículo 9, segundo Nef 9, do versículo 9 ao 18. E aqui diz assim: E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo. Sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes de toda sorte e de obras secretas das trevas. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro, sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei que é a física, libertará os seus mortos. Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei que é a morte espiritual, libertará também os seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos. E o inferno deverá libertar seus espíritos cativos, e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos, e o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Ó, quão grande é o plano de nosso Deus, porque por outro lado o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos, e o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas, e nossa impureza e nossa nudez. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E aconteceu que, quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel. E virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus.
E certamente, como vive o Senhor, pois Deus disse-o e é sua eterna palavra, a qual não pode passar, os justos ainda serão justos, e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno, para eles preparado, e seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. Ó, a grandiosidade e a justiça de nosso Deus, porque Ele executa todas as suas palavras, e elas saíram-lhe da boca, e a sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão um reino de Deus que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Muito bem, o comentário de hoje que eu gostaria de trazer está baseado em 2 Nef 9, versículo 18. Eu vou ler de novo esse versículo, só para nós pegarmos bem o contexto e depois alguns comentários sobre ele, tá bom? Diz assim: Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. O termo que eu gostaria de trazer para nós aqui, para comentar, é esse termo aqui, os que estiverem suportado as cruzes do mundo. Você já deve ter ouvido falar sobre as cruzes do mundo, sobre tomar sua cruz. No Guia de Estudo das Escrituras, a definição de cruz é a seguinte: estrutura de madeira sobre a qual Jesus Cristo foi crucificado. Muitos no mundo atual consideram-na um símbolo da crucificação e do sacrifício expiatório de Cristo. Todavia, o Senhor estabeleceu os seus próprios símbolos para a sua crucificação e o seu sacrifício, que são o pão e a água do sacramento. Então, os símbolos da expiação de Jesus Cristo, que ele próprio definiu, conforme está em Mateus 26 e também Doutrina e Convênios 20, é o pão e a água, o sacramento. E seguindo aqui diz assim: nas Escrituras, aqueles que tomam sobre si a cruz são os que amam a Jesus Cristo de tal maneira que negam a si mesmos a iniquidade, todos os desejos mundanos e guardam os seus mandamentos. Então aqui tem uma definição do que seria tomar sobre si a cruz. São pessoas que amam Jesus Cristo de tal maneira que negam a si mesmos, negam a iniquidade em sua vida e todos os desejos mundanos e guardam os seus mandamentos. Tomar sobre si a cruz, tomar sobre si a nossa cruz, a cruz poderia ser tudo aquilo que seria um motivo para mim não seguir em frente ou para não fazer a vontade do Senhor. Então, para mim, o significado de cruz é tudo aquilo que poderia servir de motivo para que eu não fizesse a vontade do Senhor. Por exemplo, quando um jovem está em idade próxima a ir para a missão, servir como missionário, e surge para ele uma super oferta de trabalho. Um trabalho muito bom em uma empresa multinacional para ganhar muito dinheiro, um futuro promissor que essa empresa oferece. Ou seja, esse talvez seria uma cruz, seria um motivo para aquele jovem não ir para a missão. Eu não estou dizendo que seria um motivo justo ou correto, mas seria um motivo. Então, nesse caso, essa oportunidade de emprego que esse jovem vai rejeitar, ou seja, a rejeição a essa oportunidade de emprego em troca de ir para servir uma missão de tempo integral, seria talvez uma cruz. Então, para mim, a cruz significa tudo aquilo que seria um motivo, não um motivo justo, ou nem sempre um motivo real, mas um motivo para mim não seguir em frente. Então, existem vários momentos na nossa vida em que nós podemos aplicar sobre nós essa expressão de tomar a cruz. Por exemplo, após um divórcio, pessoas que passam por um divórcio, às vezes é muito triste, é muito constrangedor, às vezes a pessoa pode ficar com vergonha e por vezes
a vergonha, a decepção foi tão grande que muitas pessoas acabam se afastando do Evangelho, se afastando de Jesus Cristo. Então, mesmo com essa vergonha, mesmo com essa decepção, mesmo talvez com uma mágoa tão grande no seu coração, o que essa pessoa deve fazer? Continuar no Evangelho, ou seja, tomar a sua cruz e continuar seguindo Jesus Cristo. A respeito disso, o elder Ulisses Soares falou o seguinte: aquelas pessoas que... deixa eu voltar aqui, ele diz assim: aquelas pessoas que ainda não encontraram um companheiro eterno e que podem estar se sentindo solitários e desesperançados, ou para aqueles que passaram por um divórcio e se sentem abandonados e esquecidos, asseguro-lhes que aceitar o convite do Salvador de tomar sobre si sua cruz e segui-lo significa continuar com fé no caminho do Senhor, mantendo um padrão de dignidade e não nos deixar levar por hábitos mundanos que mais cedo ou mais tarde afastarão nossa esperança no amor e na misericórdia de Deus. Então, esses são dois exemplos, né? Pessoas que passaram por um divórcio, pessoas que ainda não encontraram um companheiro eterno. Talvez esse seria um motivo, né, de decepção e talvez um motivo para abandonar o caminho do Senhor, para tomar outros caminhos. Mas o Senhor convida nós a tomar isso como uma cruz e segui-lo. Outras situações que pode se aplicar, por exemplo, são pessoas que sentem atração, aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Isso também pode se tornar uma cruz que aquela pessoa tem que carregar. O elder Soares falou assim: os mesmos princípios se aplicam a vocês que sentem atração por pessoas do mesmo sexo e que se sentem desmotivados e desamparados. Por essa razão, talvez alguns de vocês estejam sentindo que o Evangelho de Jesus Cristo não serve mais para vocês. Se esse for o seu caso, gostaria de assegurar-lhes que sempre há esperança em Deus, o Pai, e em seu plano de felicidade, em Jesus Cristo e sua expiação, e em viver seus mandamentos de amor. Em sua sabedoria, justiça, misericórdia e poder perfeitos, o Senhor pode nos selar como seus, para que sejamos levados à sua presença e tenhamos salvação eterna, e permanecermos firmes e inabaláveis em guardar os mandamentos, e em sobejar-nos sempre em boas obras. Então aqui o elder Soares fala que para aqueles que carregam esse tipo de cruz, é para não abandonar o caminho, mas toma tua cruz, vem e segue-me. É isso que fala o Salvador. Quais seriam outras situações da vida que podemos aplicar essa expressão de tomar a cruz? Ou seja, que situações seriam essas? Talvez após um acidente inesperado, após a descoberta de uma doença grave, pessoas que cometeram pecados graves e que agora se sentem distantes do Senhor. Para essas pessoas, o elder Soares falou o seguinte: para aqueles que cometeram pecados graves, aceitar esse convite de tomar sua cruz significa, entre outras coisas, humilhar-se perante Deus, aconselhar-se com os líderes apropriados da igreja e arrepender-se de seus pecados e abandoná-los. Esse processo também abençoará todos que estão lutando contra vícios debilitantes, incluindo opioides, drogas, álcool e pornografia. Ao darem esses passos, se aproximarão mais do Salvador, aquele que pode finalmente livrá-los da culpa, do pesar e da escravidão espiritual e física. Além disso, vocês talvez desejem buscar auxílio de sua família, dos amigos e de profissionais da saúde competentes e de orientação profissional. Então aqui são mais algumas situações em que podemos aplicar essa expressão de tomar nossa cruz. Aqueles que lutam contra vícios e que estão lutando talvez contra a pornografia. Isso também pode significar tomar a cruz. Pessoas que cometeram pecados graves, pessoas que foram ofendidas por um membro ou líder da igreja, todos esses seriam motivos para que nós não sigamos em frente. Então a cruz, um dos significados da cruz, aqui nessa expressão toma tua cruz, vem e segue-me, é tudo aquilo que serviria de motivo para mim não seguir adiante. Tudo aquilo que serviria de motivo para mim desistir, para mim parar no caminho, para mim tomar outro caminho, me afastar do caminho, me afastar de Cristo, tudo isso que serviria de motivo
Essa é a minha cruz. Então pense, existe alguma coisa hoje na sua vida que possa estar servindo de motivo para você não se aproximar do Salvador, para você não seguir adiante no caminho do convênio, para você não seguir adiante no Evangelho? Existe algo em sua vida hoje? Pois saiba que essa é a sua cruz. Essa é a cruz que você deve carregar. É para essa cruz que o Salvador olha na sua vida e diz assim: meu querido, minha querida, toma tua cruz, vem e segue-me. Essa é a cruz que temos que carregar. Então, a cruz, ela muda de pessoa para pessoa e durante a vida, a cruz pode mudar. Em alguns momentos da sua vida, a cruz pode ser você ter que esperar por um companheiro eterno que você está buscando. Passa o tempo, você encontra o seu companheiro eterno e a cruz pode mudar. A cruz pode se tornar o companheiro? Não, brincadeira. A cruz pode se tornar você manter o seu casamento. E às vezes dá errado e acontece um divórcio. E aí a cruz muda. A cruz pode ser você continuar no caminho mesmo após um divórcio. Essa pode ser a sua cruz. Então a cruz é tudo aquilo que serviria de motivo para você parar, para você desistir no meio do caminho. E para isso o Salvador diz: toma a tua cruz, vem e segue-me. E voltando lá para 2 Néfi 9:18, que é o nosso versículo de hoje, que está nesse episódio, quais são as promessas do Senhor? Primeiro vamos voltar para o versículo, diz assim: mas eis que os justos, os santos dos santos de Israel, os que tiverem acreditado no santo e os que tiverem suportado as cruzes. É interessante, né, que aqui o Senhor fala sobre os que tiverem suportado as cruzes. E antes ele define quem seriam essas pessoas que vão suportar as cruzes: os justos, os santos dos santos de Israel, os que tiverem acreditado no santo de Israel. Então, é interessante pensar que talvez para uma pessoa que não acredita em Deus e não segue em Jesus Cristo, que não tem padrões elevados do Evangelho em sua vida, talvez essa pessoa vai ter menos cruz ou nem vai ter cruz. Por quê? A cruz é tudo aquilo que seria um motivo para você não seguir no caminho. Logo, se você não segue o caminho do Senhor, você terá menos cruz. Interessante. Então, quer dizer que seria muito mais agradável não seguir o caminho e assim eu não vou ter que suportar as cruzes do mundo. Bom caminho, né? Não, isso não é o bom caminho. Por quê? Porque é apenas quando você suporta as cruzes do mundo que você se capacita para as promessas que o Senhor faz. Nesse mesmo versículo, quais são as promessas? Vamos lá. Herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Então, para que você, para que eu, para que nós tenhamos acesso a essas promessas grandiosas. Promessa número 1, herdar o reino de Deus. Você já herdou algo muito grande? Eu nunca recebi uma herança grande assim, sabe? Nem pequena, na verdade. Mas imagina você receber uma herança bem grande. Descobri que tem um familiar lá no Mato Grosso, um fazendeiro, um tio de 3º grau que faleceu e deixou uma herança muito grande, fazenda gigante, com muita plantação, muito gado. Imagine isso, seria legal, né? Isso mudaria a sua vida, né? E mudaria a minha, com certeza, descobrir uma notícia assim. Agora imagina essa promessa de herança aqui, ó: herdarão o reino de Deus. Essa é a primeira promessa. A segunda é: e sua alegria será completa para sempre. Será que conseguimos imaginar herança ou bênçãos maiores do que essa? Primeira bênção, herdar o reino de Deus. E segunda, alegria completa para sempre. Então essas são as promessas para aqueles que tomam sua cruz e seguem o Salvador. Por isso que o título desse vídeo e a capa do vídeo fala sobre tomar sua cruz e ser feliz. Parece estranho quando você não entende o contexto, mas na verdade o caminho da felicidade ele sempre vai envolver uma cruz. O caminho que nos leva até ao Senhor sempre vai envolver uma cruz. O caminho que nos leva à salvação vai ter no meio dele uma cruz. O Salvador teve que carregar a sua cruz. E nós, para seguir o Salvador, teremos que suportar as cruzes do mundo e desprezar sua vergonha. Então,
essa é uma lição maravilhosa que podemos tirar desse versículo sobre a cruz, suportar as cruzes do mundo. O que significa isso e como nós podemos fazer isso de maneira que seja agradável ao Senhor. Então, que nós possamos seguir adiante e tomar sobre nós a nossa cruz. E eu encerro com as palavras do Elder Soares, que diz: além disso, para aqueles que se sentem amargurados, irritados, ofendidos ou acorrentados a pesares por algo que sentem ser injusto, tomar a sua cruz e seguir o Salvador significa se esforçar para deixar de lado esses sentimentos e se voltar para o Salvador, de modo que ele o liberte desse estado de espírito e o ajude a encontrar paz. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: viciei-me em pornografia. Isso está arruinando minha vida. O que posso fazer para me arrepender e vencer o vício? Segue a resposta. A pornografia é um problema generalizado e sério. Prejudica seu espírito, suja sua mente com pensamentos impuros, atrapalha seus relacionamentos. O fato de ver pornografia faz você perder a companhia do Espírito Santo. Não é fácil vencer o vício, mas é simples. Decida agora mesmo que vai parar de ver pornografia ou pensar nisso. Fale imediatamente com seu bispo ou presidente de ramo. Não se sinta constrangido de falar com ele. Ele pode ajudá-lo a arrepender-se para que a expiação do Salvador possa purificar seus pensamentos e seu espírito. Faça tudo a seu alcance para manter distância da pornografia no futuro. Para isso, talvez seja preciso abrir mão de seu telefone celular e seu acesso à internet por um tempo, exceto em locais públicos e com filtros de internet instalados. Faça da oração, do estudo das Escrituras, do serviço de outras atividades edificantes o foco de sua vida. O Senhor ensinou: cessai todas as vossas concupiscências e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Com o arrependimento sincero e a ajuda do Salvador e de seus servos escolhidos, você pode vencer esse vício. Então essa é uma pergunta bem interessante, né, sobre o vício da pornografia. E eu tenho alguns estudos relacionados a esse assunto, né, sobre a pornografia, já faz bastante tempo. E tem sido uma experiência em que eu pude aprender muito também, pude já ajudar algumas pessoas com o vício em pornografia, e por saber a seriedade desse problema, né, o quanto isso tem afetado muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, solteiros, casados, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que não frequentam a igreja. Então, eu vou trazer um episódio falando sobre isso, tá? Aqui no canal Caminho do Discipulado, falando um pouquinho mais sobre o tema, o assunto pornografia, como uma pessoa que está tendo dificuldades pode enfrentar essa dificuldade, pode vencer a pornografia, como você que talvez tenha um cônjuge ou um familiar que está com essa dificuldade, como que você pode ajudar essa pessoa. Então, nos próximos episódios aí eu vou trazer também uma série, tá? Falando sobre como lutar contra a pornografia, como vencer, como se ficar livre da pornografia, tá? Na sua vida, na sua família, no seu casamento. E eu vou falar mais sobre isso aí nos próximos episódios. Acompanhe aí outra série, vai ter uma série específica sobre ficar livre da pornografia, tá bom? E essa então é a pergunta e a resposta de hoje. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Só lembrando que se esse for o seu primeiro episódio que você ouviu ou assistiu, seja no YouTube, no Spotify, eu convido você também a ouvir os outros episódios. Nós temos episódios desde a introdução do Livro de Mórmon. Esse é o episódio número 53 já que nós estamos gravando e que você está ouvindo, mas também além dessa série, o Livro de Mórmon Comentado, no canal Caminho do Discipulado, no Spotify ou no YouTube, você encontra outras séries, outros conteúdos muito interessantes que tenho certeza que também vão ajudar você, conteúdos que nos ajudam a melhorar o nosso caminho do discipulado. Espero que você tenha um ótimo dia, desejo que você seja muito feliz na sua vida, que você consiga carregar a sua cruz
que você tenha a força necessária para carregar a sua cruz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Essa é uma série do canal O Caminho do Discipulado. Se é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, O Caminho do Discipulado. Também estamos no Spotify e você pode seguir no Spotify. Além de ouvir, você pode também seguir. Isso é muito importante para que eu saiba quem são as pessoas que estão acompanhando o conteúdo no Spotify. No YouTube normalmente é mais fácil de acompanhar, mas no Spotify eu consigo perceber se você está seguindo o caminho do discipulado, eu consigo saber que você está seguindo, senão não tem como saber quem são as pessoas, tá bom? Então, muito obrigado a todos que têm acompanhado o caminho do discipulado. Nós estamos fazendo nessa série o estudo do Livro de Mórmon comentado. Iniciamos lá na introdução do Livro de Mórmon e hoje nós estamos em 2 Nef 9. Vamos ler um bloco de escrituras. Como que funciona? Eu leio o bloco na íntegra dos versículos e depois tiro 1, 2 ou 3 lições daquele bloco. Lembrando que o meu intento não é fazer uma cobertura completa dos fatos históricos ou de todo o domínio doutrinário que contém cada versículo ou cada capítulo. E esse estudo ele é muito feito baseado no meu momento de estudo, naquilo que eu aprendi enquanto eu estudava. De maneira que você, estudando na sua casa, pode tirar outras lições, talvez muito melhores e mais profundas. Por isso eu recomendo que você sempre mantenha o seu próprio estudo pessoal, para que você também tenha suas experiências. E o que eu venho fazer aqui é trazer um pouquinho daquilo que eu compreendi nesse momento. Se eu ler daqui uma semana, 2, pode ser que eu tire outras lições desses mesmos versículos, desses mesmos capítulos. As escrituras elas têm esse poder de se adequar aos nossos momentos e às nossas necessidades. Lembrando que nesse episódio vamos ter 3 quadros. O quadro Curiosidade, onde eu trago uma curiosidade sobre algum assunto interessante. História de fé, uma história sobre, enfim, algo que se aplica, ao que nós podemos estudar, ao que nós estamos estudando, na verdade, no episódio de hoje. E também lá no final tem o quadro Pergunta e Resposta, onde trago uma pergunta e uma resposta, algo talvez que seja do seu interesse também ouvir ou aprender. Tá ok? Estou muito animado, muito obrigado por você estar aqui comigo. Vamos passar alguns minutos aqui, vai passar muito rápido, mas eu agradeço desde já por você estar comigo. E é muito bom saber que eu estou com você aonde você estiver. Seja você na sua casa, no seu trabalho, seja você caminhando na academia, acordando ou dormindo, seja muito bem-vindo a esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, tá? O título, o tema desse episódio é Teste de Audição Espiritual. Você já fez um teste de audição? Você sabe como funciona o teste de audição? Quando precisamos saber se nosso ouvido como que tá, se está ouvindo bem ou não, ou às vezes é feito com recém-nascidos, um teste de audição. Hoje nós vamos aprender como fazer um teste de audição espiritual. O que significa ouvir a voz de Deus? O que significa dar ouvidos à voz do Senhor? Qual é o significado disso? Vamos tirar muitas lições sobre isso e vamos aprender mais como estamos ouvindo a voz do Senhor e como podemos melhorar a forma e a maneira como nós ouvimos a voz do Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida. Curiosidade. Você sabia que a palavra ouvir, ela aparece no Livro de Mórmon em português em torno de 94 vezes? E a palavra ouvidos, que é outra palavra, a palavra ouvidos em português, no Livro de Mórmon em português, aparece aproximadamente 100 vezes. Então, juntando a palavra ouvir e a palavra ouvidos, juntas são quase 200 vezes que essas duas palavras aparecem em todo o Livro de Mórmon em português.
História de fé. Essa história foi contada pelo elder David Homer, dos 70, na Conferência Geral de abril de 2019 e está no discurso chamado Dar Ouvidos à Sua Voz, e diz o seguinte: há muitos anos, viajei em um pequeno avião guiado por um piloto pouco experiente. No fim do voo, recebemos permissão para pousar. Mas ao nos aproximarmos da pista, o piloto recebeu ordem para arremeter. Ele olhou para o experiente copiloto, que apontou para baixo, longe da pista, e disse: para lá. O avião rapidamente mergulhou à esquerda. Então, subiu até a altitude apropriada, reiniciou o procedimento de aterrissagem e chegou em segurança ao nosso destino. Mais tarde, descobrimos que outra aeronave havia recebido permissão para decolar. Se tivéssemos seguido as instruções recebidas, teríamos colidido com aquele avião, em vez de nos afastar dele. Essa experiência me ensinou duas lições importantes. Primeiro, em momentos cruciais da vida, ouviremos muitas vozes, querendo chamar nossa atenção. E segundo, é vital darmos ouvidos às vozes certas. Vivemos em um mundo onde muitos nos clamam por atenção. Com tantas notícias urgentes, tweets, postagens, blogs, podcasts e conselhos atrativos da Alexa, da Siri e de outras assistentes, pode ser difícil saber em quais vozes confiar. Às vezes, tomamos decisões com base na multidão, crendo que a opinião da maioria é a melhor fonte da verdade. Outras vezes, cocheamos entre dois pensamentos, escolhendo sem ser nem frios nem quentes. Há ocasiões em que seguimos o que é conveniente, ouvimos uma única voz, pautamo-nos por um único assunto e confiamos apenas em nosso modo de pensar. Embora todas essas abordagens possam ser úteis, a experiência mostra que elas nem sempre são confiáveis. Aquilo que é popular nem sempre é o melhor. Hesitar entre dois pensamentos nos deixa desorientados. A conveniência raramente leva ao que realmente importa. Prestar atenção a uma única voz ou assunto pode prejudicar nossa percepção, e confiar apenas em nosso modo de pensar pode nos levar a um estupor de pensamento intelectual. Se não tomarmos cuidado, as vozes erradas podem nos afastar dos princípios do Evangelho e nos levar a lugares onde é difícil manter a fé e onde encontramos pouco mais que vazio, amargura e descontentamento. E agora então vamos para a leitura do bloco de hoje, que está em 2 Nefe, capítulo 9, do versículo 19 ao 31, e diz o seguinte: Ó, quão grande é a misericórdia de nosso Deus, o Santo de Israel, porque liberta seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte e do inferno, e daquele lago de fogo e enxofre que é tormento sem fim. Ó, quão grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas, e não há nada que não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse-o. E ele deu, portanto, uma lei. E onde nenhuma lei é dada, não há castigo. E onde não há castigo, não há condenação. E onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação, porque são libertados pelo poder dele. Pois a expiação satisfaz as exigências de sua justiça sobre todos a quem não foi dada a lei, sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte e inferno.
e do diabo e do lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. E são restituídos àquele Deus que lhes deu alento, que é o Santo de Israel. Mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, e que os transgride e desperdiça os dias de sua provação, porque o seu estado é terrível. Quão astuto é o plano do maligno! A vaidade, fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ai, porém, dos ricos, que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos, desprezam os pobres e perseguem os mansos, e seu coração está em seus tesouros. Portanto, os seus tesouros são seu Deus. Eis que seus tesouros também perecerão com eles. E ai dos surdos, que não querem ouvir, porque perecerão. Vamos agora a alguns comentários desse bloco de escrituras de hoje, levando em conta especialmente o tema desse episódio, que é dar ouvidos à voz do Senhor. Então, começando lá no versículo 21, diz assim: E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Então, aqui fala que um dos requisitos para que Cristo possa salvar qualquer pessoa, todos os homens, e aí homens e mulheres, é dar ouvidos à sua voz. Então, a salvação ela está disponível a qualquer pessoa que buscar e der ouvido à voz do Senhor, der ouvidos à sua voz. Então, esse é um assunto interessante. Para que eu consiga a salvação, eu preciso dar ouvidos à voz do Senhor. No versículo 28 diz assim: quão astuto é o plano do maligno! A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito. Então, aqui fala sobre pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, e por terem esse conhecimento, sabedoria, por serem instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus. Talvez são pessoas que pensam que já sabem e que não precisam dar ouvidos a algo mais, que o que elas têm já é suficiente, ou que o que elas têm já é até mais do que aquilo que está sendo comunicado para elas. Talvez poderíamos usar como um exemplo. Imagina que você está na igreja e você está ouvindo um discurso e sobe no púlpito uma pessoa que batizou há menos de um mês na igreja, está dando seu primeiro discurso, e você pode pensar assim: poxa, já servi missão, já fui no templo, já tenho 30 anos de membro da igreja, o que essa pessoa vai poder me ensinar ou falar que vai me ajudar? Então, nesse momento você está caindo nessa armadilha, pensando que é sábio, e por ser instruído, pensa que é sábio e não dá ouvidos aos conselhos do Senhor, porque o Senhor pode sim, por meio dessa pessoa que está dando seu primeiro discurso, falar com você, dar uma resposta de uma pergunta que você está há anos buscando resolver na sua vida e você não consegue. Mas por você pensar que você é sábio, que você tem mais conhecimento, você não dá ouvidos, você se fecha e você não recebe a resposta. No versículo 29 diz assim: Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos
aos conselhos do Senhor, aos conselhos de Deus. Então aqui fala que é muito bom ser instruído. A instrução não é algo ruim, não é a instrução que faz com que você não ouça o conselho do Senhor. Eu vou procurar não ser uma pessoa tão instruída, porque senão eu vou me tornar orgulhoso, orgulhosa e vou deixar de ouvir ao Senhor. Não é isso. Aqui diz assim, é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Por quê? Quando você é instruído, sábio, tem experiências na vida, experiências espirituais, e ainda assim você dá ouvidos à voz do Senhor, você potencializa a sua capacidade. Você torna aquilo poderoso. Quando você tem a instrução e ainda assim você dá ouvidos à voz do Senhor. Então, isso é algo muito, muito importante. Eu lembro uma vez que eu participei de uma aula do Quórum de Elders, há muitos anos atrás, e nessa aula tinha uma autoridade geral, um homem muito especial, um homem assim poderoso, ele ainda é uma autoridade geral hoje, ele é um dos presidentes dos 70, e esse homem, ele estava na aula e ele não fez um único comentário, mas era perceptível qual era a maneira como ele estava na aula. Ele estava como se fosse assim, uma pessoa que tivesse a primeira vez participando de uma reunião da igreja, e parece que ele estava ávido, ele queria muito aprender alguma coisa. A maneira como ele se portava, a postura dele era essa, de alguém que estava ali para aprender. E eu lembro que ele não fez um único comentário na aula, e o professor era um homem de pouquíssima experiência, um homem assim que estava voltando para a igreja, ele era afastado, menos ativo na igreja, estava voltando, dando uma aula com todo esforço, fazendo o seu melhor, mas não era uma aula super top. Mas aquele irmão, aquele líder, ele estava com a postura de ouvir, de aprender. E era incrível só de ver como ele estava ali, olhando, anotando, sabe, as coisas da aula. E era um homem que com certeza tinha muito mais conhecimento do que todos naquela sala, naquele momento. Mas ele estava ali com a postura de dar ouvidos. Como é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. No versículo 31 diz: "E ai dos surdos, que não querem ouvir, porque perecerão." Então aqui fala que ai dos surdos que não querem ouvir. Logo, aqui deixa claro um princípio bem interessante, que ouvir a voz do Senhor é uma questão de escolha. Aqui diz assim: ai dos surdos que não querem ouvir, porque perecerão. Então, ouvir a voz do Senhor é uma questão de escolha. Você escolhe ouvir a voz do Senhor ou você escolhe não dar ouvidos à voz do Senhor. De fato, nós vemos muitas pessoas que perdem a sua audição por um acidente de trabalho ou outro acidente, pessoas que nascem com a deficiência auditiva, que por toda a sua vida não conseguem ouvir um único som. Existem várias pessoas assim. Infelizmente, hoje temos muitos recursos em um idioma próprio para essas pessoas poderem se comunicar. Mas uma coisa bem interessante é que ninguém nasce com deficiência de audição espiritual. Ninguém nasce surdo espiritualmente. Ninguém. Fisicamente, sim. Algumas pessoas, amados nossos, amigos, que nascem com deficiência auditiva. Mas espiritualmente, ninguém nasce com deficiência auditiva espiritual. A audição espiritual é uma questão de escolha. Uma pessoa pode ser surda fisicamente, mas ela não vai ser surda espiritual. Então, ninguém nesse mundo nasce com deficiência auditiva espiritual. Ouvir a voz de Deus, dar ouvidos à voz de Deus, a audição espiritual, ela é uma questão de escolha. É escolha. Mas ninguém nasce. Eu nasci sem o dom, eu não sei como ouvir a voz do Senhor, eu não sei, eu não ouço, eu acho que eu sou um deficiente auditivo espiritual. Não, talvez você ainda não saiba ouvir a voz do Senhor, tudo bem, mas isso não quer dizer que você não tenha em você já a capacidade de ouvir. Você só precisa desenvolver essa capacidade, porque todos nós temos a capacidade auditiva espiritual. Todos nós podemos ouvir a voz do Senhor. Ninguém nasce
deficiente auditivo espiritual. Todas as pessoas são capazes de ouvir a voz do Senhor. O problema é quando nós não queremos ouvir. Aí somos surdos que não querem ouvir. E aqui no versículo 31 diz: porque perecerão. Eu falei na capa do vídeo, né, da chamada aqui do episódio de hoje, né, no título, que era um teste de audição espiritual. Então, quanto mais nós buscamos a sua voz, a voz do Senhor, ouvir a voz dele com diligência, mais fácil vai ser ouvir essa voz. Não é que a voz de Deus ela vai soar mais alto, mas é a nossa habilidade de ouvir que aumenta. O Salvador ele prometeu que se dermos ouvidos aos seus preceitos e escutarmos seus conselhos, ele nos dará mais. Então, na verdade, quando nós buscamos com mais diligência ouvir a voz do Senhor, ele nos dará mais. Não é que a voz dele vai falar mais alta, vai falar gritando e daí a gente vai ouvir. Não, é porque nós estaremos em sintonia e quanto mais nós dermos ouvidos, mais ele vai nos dar. Então, existem 3 níveis como nós podemos ouvir ao Senhor. Existem 3 níveis, tá? E você agora vai poder fazer esse teste de audição espiritual. Eu vou falar quais são os 3 níveis de audição espiritual. Então, lá no guia de estudos das Escrituras, tem um item chamado atender, dar ouvidos. E lá diz assim: o que significa dar ouvidos? Ouvir a voz e ensinamentos do Senhor, prestando atenção e obedecendo. Então aqui nessa explicação nos dá os 3 níveis de audição espiritual que eu, você, nós podemos ter. E nós podemos fazer um teste de audição espiritual com esses 3 níveis. Quais são esses níveis de audição espiritual? Primeiro nível, dar ouvidos à voz e ensinamentos do Senhor. Esse é o primeiro nível. Por exemplo, quando eu estou na igreja sentado para ouvir um discurso, uma aula, uma conferência geral, eu automaticamente estou no primeiro nível. Estou dando ouvido à voz e ensinamentos do Senhor. Pronto, esse é o primeiro nível de audição espiritual. Qual que é o segundo? O segundo é ouvir a voz e ensinamentos do Senhor e prestar atenção. Porque eu posso muito bem estar na igreja ouvindo, né? O meu ouvido está ouvindo, eu não vou tapar meu ouvido enquanto eu estou na igreja, eu estou ouvindo o meu líder, o meu professor falar, mas eu posso não estar prestando atenção. Posso muito bem estar sentado na sala de aula, sentado na sacramental, sentado para ouvir o discurso, mexendo no celular, vendo as últimas notificações, mandando mensagens, respondendo mensagens. Então, eu posso estar ali ouvindo e não estar prestando atenção. Então, o segundo nível de ouvir a voz do Senhor é ouvir a voz e prestar atenção. E qual que é o terceiro nível? O terceiro nível é ouvir a voz e ensinamentos do Senhor e prestar atenção e obedecer ou e praticar. Então, o nível mais elevado de audição espiritual é esse, é ouvir a voz, prestar atenção e obedecer, ou ouvir a voz, prestar atenção e praticar aquilo que eu ouvi. Então, esse é o nível mais elevado de audição espiritual. E eu posso, assim, fazer um teste. Como que está a minha audição espiritual hoje? Eu estou ouvindo? Sim, eu ouço, eu estou todo domingo na igreja, eu participo das reuniões, eu participo das aulas, eu estudo as escrituras em família, ou individual. Beleza, isso é ouvir a voz e ensinamentos. E eu estou prestando atenção? Eu presto atenção naquilo que eu estou estudando? Eu presto atenção naquilo que estão falando? Eu dou atenção quando eu estou ali ou só o meu corpo que está ali, meu ouvido que está ouvindo, mas o meu coração, a minha mente estão em outro lugar? Então esse é um teste. E o terceiro nível qual é? É obedecer, tá? Eu ouvi uma mensagem muito boa, eu prestei atenção quando o meu líder, meu bispo estava falando, mas o terceiro passo é obedecer. Eu coloquei aquilo em prática. Foi muito bom o que eu vi, eu prestei atenção naquilo, eu achei muito especial, eu senti o Espírito, tá, muito bom. Mas agora o terceiro passo é colocar em prática. Você colocou em prática, você está colocando em prática esse ensinamento. Então, esses são os 3 níveis de audição espiritual. Qual o nível que você está hoje? Você está ouvindo? É um ponto.
Você está ouvindo e prestando atenção? 2 pontos. Você está ouvindo, prestando atenção e colocando em prática aquilo que você ouve? Então esse é outro ponto para você avaliar. E é importante também que principalmente você é um pai, você possa prestar atenção nos seus filhos. Os seus filhos, qual é o nível de audição espiritual dos seus filhos? Será que eles talvez não estão lá na igreja apenas sentado, mas mexendo no celular, fazendo outras coisas durante a reunião, conversando com um coleguinha do lado, puxando o assunto com a outra pessoa durante a aula, durante a reunião? Porque eles podem estar na igreja, podem estar lá ouvindo, mas não estão prestando atenção. Não, ele está lá, ele está ouvindo e está prestando atenção, mas ele está aplicando aquilo na sua vida pessoal durante a semana, quando ele sai da igreja, ele consegue aplicar? O que eu posso fazer para ajudar ele ou ela a aplicar aquilo? Então, assim nós podemos fazer inclusive uma avaliação da audição espiritual das pessoas que nós amamos, especialmente nossos filhos ou nosso cônjuge. Então, isso é muito importante. A forma como nós ouvimos a voz do Senhor, como nós damos ouvidos à voz do Senhor, ela é proporcional ao nosso alicerce espiritual. Eu vou repetir, tá? A forma como damos ouvidos à voz do Senhor, ela é proporcional ao nosso alicerce espiritual. Por exemplo, uma pessoa que apenas está na igreja e ouve, mas não presta atenção e não obedece, quando surgir uma dificuldade, uma provação, uma tentação, a capacidade espiritual dela de suportar vai ser muito fraca. A pessoa que está na igreja, ouve e presta atenção, mas não aplica, também, quando surgir uma dificuldade, uma provação espiritual, a capacidade dela de suportar vai ser fraca. E a pessoa que ouve, presta atenção e obedece, ela está alicerçando sobre a rocha e ela vai ter mais capacidade espiritual de suportar. Então, dar ouvidos à voz do Senhor não é apenas ouvir e prestar atenção, é ouvir, prestar atenção e colocar em prática aquilo que eu ouvi. Colocar em prática. Lembra de Lamã e Lemuel, que a gente estudou alguns episódios atrás? Eles ouviram o anjo. Eles ouviram, mas eles não prestaram atenção, porque assim que o anjo saiu, eles já estavam xingando Nefe, né? E o anjo tinha falado que eles não deveriam fazer aquilo com Nefe, então eles não prestaram atenção e muito menos obedeceram. Então, ouvir a voz do Senhor apenas não basta. Ouvir é dar ouvidos, e dar ouvidos significa ouvir, prestar atenção e obedecer. Pergunta e resposta. Como é a voz do Espírito Santo? O presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: a voz do Espírito é mansa e delicada, uma voz que mais se sente do que se ouve. É uma voz espiritual que vem à mente na forma de pensamentos instilados no coração. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você estar comigo até aqui, por ouvir mais um episódio. Se foi a sua primeira vez, espero que você tenha gostado e volte aqui no canal ou assista. Convido você a continuar assistindo outros vídeos que já temos disponíveis aí no nosso canal. Esse é o episódio 54 dessa série, o Livro de Mórmon Comentado. E dentro do canal Caminho do Discipulado temos outras séries também, outros conteúdos que talvez possam interessar a você que deseja melhorar o seu caminho do discipulado, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você esteja muito bem onde você estiver e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.